Olá, tudo bem? Me chamo Antônio Gonzalez, sou criador do canal Evoluir e Ascender, aqui nesta plataforma. Vamos dar prosseguimento a esta playlist que se chama Como Funciona a Realidade Terra. Sugiro que antes de prosseguir e assistir esse vídeo, veja os dois anteriores, que estarão na descrição do vídeo para ter uma sequência, um entendimento sobre o conteúdo exposto. Neste vídeo, falarei sobre a física quântica ou mecânica quântica, como também é chamada. Este é o ramo da física que estuda as partículas subatômicas, literalmente busca compreender o comportamento do que é chamado de matéria. Antes de iniciar a falar de mecânica quântica, vamos fazer alguns comentários sobre a física tradicional, que tem como principal função nos mostrar como as coisas funcionam. E isto ficou restringido à parte física que observamos, tanto é que aquilo que não enxergamos foi conceituado de metafísica pelo grego Aristóteles, e até os dias de hoje é chamado assim. Podemos então chamar de metafísica a ciência do planeta para além da física. Nos últimos 400 anos, a física que conhecemos adotou o paradigma que a ciência somente pode ser concebida através da matéria, estudando até o átomo. Antes do átomo, as moléculas, antes das moléculas, as células, até chegar à matéria, nosso corpo, por exemplo. Para a ciência moderna, até pouco tempo atrás, se achava que o átomo era indivisível. Tanto que se buscarmos a definição da palavra, teremos a significando não, tomo significando divisão, ou seja, não divisível. A física criou a ideia que a mente humana é uma máquina, sendo um fenômeno do cérebro, e Ivan Pavlov, quando estudou o condicionamento dos cães, confirmou esta crença. Com este estudo cresceu a ideia e se impôs o conceito que a mente humana era uma máquina, que funcionava à base de estímulo, resposta, recompensa. O fato que, devido às dificuldades em que a humanidade vem passando nos últimos tempos, foi necessário buscar uma nova forma de perceber as coisas, pois quem tinha a incumbência de encontrar as explicações sobre os fenômenos da vida não estava indo bem. Então chegou a física quântica, que está unindo o que chamamos de ciência à espiritualidade, tornando-se uma só. Nos últimos 200 anos, pessoas destemidas começaram esta busca, mesmo contrariando a muitas pessoas que não queriam que a teoria de que tudo é matéria fosse derrubada. Nesses últimos anos, a física quântica e seus experimentos começaram a se tornar uma realidade, principalmente no século XX, quando definitivamente por volta de 1900 o alemão Max Planck começou a mudar isto. Então vamos à física quântica. Por que a palavra quântica? No início do século XX, o físico Max Planck começou a estudar o chamado espectro de radiação, chamado na física de corpo negro. Ele começou a estudar a energia desta radiação de acordo com sua frequência. A quantidade desta energia era emitida em saltos ou pulsos e foram definidas como pacotes de energia. Cada pacote de energia foi chamado de quantum. Quando se emite um pacote de energia, se diz que emitiu-se um quantum de energia. Os vários pacotes de energia foram batizados de quanta, quantum no singular, quanta no plural. Mais tarde, Albert Einstein batizou esses pacotes de energia de fótons. Então vamos iniciar a falar da física quântica, mas para isso precisamos começar a falar sobre o átomo. O que é o átomo? É o menor tijolinho do que chamamos de matéria. Tudo que chamamos de matéria é feito de átomo, inclusive as energias mais sutis, aquelas que não enxergamos, como a luz, o ar. O átomo é formado por prótons, carga positiva, nêutrons, carga neutra, elétrons, carga negativa. No núcleo do átomo ficam os prótons e nêutrons, e orbitando o núcleo temos os elétrons, como está na imagem na sua frente do vídeo. A princípio, o átomo era composto desses três elementos, mas estudando mais a fundo, encontrou-se os quarks, que são partículas menores, que se mantêm unidas e assim formam os prótons e os nêutrons. Estudando mais a fundo, encontrou-se os gluons, que são como uma cola, responsáveis pela união dos prótons e nêutrons. A força que mantém o elétron girando em torno do núcleo do átomo é chamada de força eletromagnética, que é reconhecida pela física como uma das 4 forças da natureza. As outras 3 forças são chamadas de força forte, força fraca e a gravidade. Para resumir, tudo é feito de átomos. Os átomos se juntam, formam moléculas, células, órgãos, formando nosso corpo. Assim também é feito com os planetas, galáxias, universos. Tudo é feito de átomo. Estudem, pesquisem sobre o átomo e todas suas partículas subatômicas, pois é fundamental o seu entendimento para compreender a mecânica quântica. Todas essas partículas subatômicas citadas possuem um atributo básico chamado dualidade onda-partícula. E o que seria onda e partícula? Partícula
seria o que entendemos como matéria física, palpável, e onda, a que usamos para captar os sinais de televisão, celular, rádio, Wi-Fi. As ondas estão em toda parte, passando todo o tempo à nossa volta. Toda essa tecnologia que temos usa esse princípio para operar. E uma maneira de entender como as ondas estão em tudo, estão no nosso dia a dia, é dar uma olhadinha no filme Lucy, com Scarlett Johansson. Aliás, a hora que você começar a compreender a física quântica, e não precisa ser físico para entender suas bases, você irá perceber que os filmes de ficção, como por exemplo Matrix, Avatar, Doutor Estranho, O Destino de Júpiter, Uma Dobra no Tempo, entre outros, têm possibilidade de estar nos mostrando que é possível que exista muita coisa de real neles. Shakespeare pode estar nos dizendo isto, com esta frase: há muitas coisas entre o céu e a terra que a vã filosofia dos homens nem imagina. Mas isto é para outro momento fora desta playlist. Vamos prosseguir com o tema em questão, física quântica. Então, todos os átomos e as partículas que as compõem podem se comportar como onda ou partícula ao mesmo tempo. Tudo que existe em nosso universo pode ser onda ou partícula. É fundamental compreender este conceito para entender como a física quântica influencia a sua vida. A mecânica quântica é baseada em dois experimentos, dupla fenda e emaranhamento quântico. Vou falar um pouco sobre esses dois experimentos. Dupla fenda. Você tem um elétron, que faz parte de um átomo, pega esse elétron e joga por uma fenda, no qual o mesmo segue um padrão normal. Mas quando este elétron é jogado por duas fendas, ele passa ao mesmo tempo como onda pelos dois buracos, criando um padrão de interferência atrás do sensor, passando várias ondas simultaneamente pelas duas fendas. Isto não existiria possibilidade de acontecer se fosse partícula, mas como onda sim. Conclusão desse experimento. Toda a parafernália eletrônica que temos neste momento foi criada baseada nesse experimento, apesar da maioria de nós nem saber. Foi comprovado através dele que toda a realidade é feita de ondas e não matéria. Nós que escolhemos se queremos partícula ou onda. Emaranhamento quântico. Nesse experimento foi pega uma partícula e colocado a interagir com a outra partícula, que na física oficial chama-se correlacionar, e distancia-se uma partícula da outra, mexendo no ângulo de rotação de uma das partículas, que é chamado de spin. Imediatamente o ângulo de rotação da outra se alterna. Tudo é instantâneo. O problema é que não existe sinal trafegando de uma partícula a outra, nada transportando a informação, nenhum fio ou cabo. Conclusão. Todos estamos emaranhados. A comunicação é não local, ou seja, acontece em outra frequência, em outra dimensão. No documentário Quem Somos Nós, que você encontra no YouTube, verá o desenho animado do Dr. Quantum, explicando essas duas experiências. Vou deixar o link desse documentário na descrição do vídeo. Outro documentário que irei deixar o link na descrição chama-se Os Segredos da Física Quântica. Estes dois documentários irão lhe ajudar a começar essa jornada pelo conhecimento deste tema. Agora vou citar de tantos outros, mais 4 experimentos que seriam interessantes que você buscasse o conhecimento. O primeiro, o princípio da incerteza, Heisenberg e Niels Bohr. Qual a conclusão desse experimento? Que o ato de observar provoca o colapso da função de onda, consciente ou inconscientemente. De uma maneira mais simples, você cria em sua vida aquilo que quer, aquilo que observa, consciente ou inconscientemente. Nota, é isso que queremos passar a você. Entendendo como funciona a realidade Terra, você passará a estar consciente do que está enviando ao Criador. Neste momento, a grande maioria está inconsciente do que cria, e infelizmente se sua vida não está como gostaria, é porque você foi o criador deste momento. Volto a repetir, consciente ou inconscientemente, foi você que criou. Segundo experimento, o gato de Schrödinger. A conclusão deste experimento é que tudo só irá acontecer a partir do momento que se observa. A partir deste momento acontece o colapso da função de onda. Antes da observação, nada acontece. Terceiro experimento, efeitos e não. A conclusão é que a constante observação colapsa a função de onda de falta daquilo que se observa, se fixa. Esta é a mensagem enviada ao todo. Então é preciso, depois de observar, criar, acreditar, soltar, deixar fluir, para que aquilo que queremos se torne uma realidade em nossas vidas. Tem os dois lados. Se observamos, começamos a colapsar a função de onda, mas se mantivermos o foco naquilo que queremos, paralisamos o processo de criação daquilo. Quarto, não localidade quântica. A física tradicional diz que o movimento de ação e reação são fenômenos que devem ser notados em um mesmo local, em um mesmo ambiente. Já a física quântica diz que existem energias e forças em outras frequências ou dimensões que nos afetam, atuando à distância, tanto no nosso corpo como na psique. Isto é chamado na mecânica quântica de não localidade quântica. Isto não é ficção científica.
pois alguns físicos, como o francês Alain Aspect, confirmaram a veracidade deste fenômeno. É um outro experimento que você deve buscar o conhecimento, pois nos coloca que existem outras dimensões ou frequências. Isto abre portas da possibilidade de outros universos além do nosso. Vou agora resumir brevemente 5 pontos que são comprovados por estes experimentos da física quântica. Creio ser importante mencionar. Claro que existem outros, mas estes, quando estamos a par, começam a fazer diferença em nossas vidas. Primeiro ponto: não existe matéria. Nada está estático, tudo está se movendo. Se colocar um microscópio eletrônico na sua mão ou em uma mesa, perceberá os átomos se movendo. A sabedoria antiga falava em vibração, a ciência hoje fala em frequência. Segundo ponto: tudo é onda, com energia e informação. Esta onda trabalha em giros, frequências, podendo variar seu comprimento. Tudo que você pensa, vê, percebe, ouve e sente são frequências desse giro. Quanto mais rápido o giro, mais utilizada a frequência. Para se ter uma ideia que corrobora com a não existência de matéria, um átomo tem 99,9999% de energia, ou seja, tudo é vácuo dentro do átomo. Antes de prosseguir com o próximo ponto, vamos entender numa linguagem simples o que é vibração e o que é frequência. Vibração é o atributo, a informação emanada ao universo. Exemplo, uma emoção, um sentimento. Frequência é a velocidade e a manutenção desta vibração. Podemos fazer uma analogia a uma estação de rádio. Você está ouvindo música pop e troca para um rock. A frequência vibracional muda. Terceiro ponto: todos nós estamos conectados, ou seja, não somos seres individualizados como nos foi contado. Tudo que pensamos, sentimos, fazemos repercute no outro e no todo. Quarto ponto: somos consciência e não um epifenômeno do cérebro. Na realidade, o cérebro é um codificador do que nossa consciência transmite ou capta do lado externo. Conclusão: não somos o cérebro e tampouco o corpo. Quinto ponto: somos criadores da nossa realidade, ao contrário do que foi nos dito pelo sistema, que não temos controle sobre o que acontece conosco. Quando você está ciente disto e das leis que regem esta realidade, tudo começa a mudar. Um ponto importante a comentar é que todas essas experiências da física quântica foram feitas acima da velocidade da luz, contrariando a teoria da física tradicional, que tem a narrativa que nada pode estar acima da velocidade da luz. O grande equívoco da física tradicional, ao querer explicar os fenômenos da vida, foi deixar de fora a consciência, o vácuo quântico, como chamam na física quântica, e cada um de nós faz parte desta consciência. Como deve ter percebido, o que foi colocado até aqui sobre física quântica leva a cair por terra praticamente todas as teorias da física tradicional sobre a realidade em que estamos. Por isso, eu já comentei no vídeo anterior que se não deixar de lado por um tempo seus paradigmas impostos pelo sistema, você terá muitas dificuldades para levar seus estudos adiante. Volto a repetir e farei isso em quase todos os vídeos. O objetivo é fazer você buscar a sua verdade e não ser um repetidor do que foi introduzido pelo sistema em tua mente. A pergunta a fazer: o que muda na sua vida com essas informações? O que tem a ver com a espiritualidade? A física quântica está desmistificando tudo, caindo por terra as palavras ocultismo, esoterismo ou até mistérios de Deus. O sobrenatural que parecia sem explicação tem como se aclarar. Você começará a entender que tudo que acontece em sua vida tem uma explicação, além de perceber que outras frequências estão ligadas com o que chamamos de espiritualidade. E o melhor, não precisa ser físico, basta saber um pouco da teoria e buscar colocá-la em prática no seu dia a dia. Tudo, absolutamente tudo é física. A mecânica quântica mostra que tudo em sua vida é você que criou. E independente do que criaste, se foi algo harmônico ou não, você a partir de hoje pode começar a criar uma nova realidade para a sua vida, conhecendo como tudo funciona. Basta despertar para quem você é, e estar consciente, e ir em busca deste conhecimento. As comprovações da física quântica, com estudos mais profundos, levariam a mudar não só uma nova maneira de vermos esta realidade. Esses estudos proporcionariam tecnologias que mudariam praticamente todos os paradigmas vigentes neste planeta. Claro, essas tecnologias mexeriam com o status quo, e por isso ainda não se tornaram uma realidade. Vou passar agora alguns desses benefícios que trariam essas tecnologias para o planeta e para as pessoas. São baseadas na física quântica. Irei relatar a seguir. Um desses benefícios é trazer novas tecnologias que erradicariam com a pobreza e a fome no mundo. Teríamos tecnologia para higienizar a natureza com essa energia livre, limpa. Teríamos tecnologias que mudariam os paradigmas da saúde, terminando com as grandes corporações de medicamentos. Teríamos tecnologias que diminuiriam e muito com a importância do sistema bancário e com a utilidade do dinheiro.
A partir disso, poderíamos dar um próximo passo e a humanidade poderia começar a viver em cooperação, fraternidade e no amor incondicional, pois todos nós estamos conectados e essa é a nossa verdadeira natureza. Mas para isso acontecer, é necessário começar a mudar o raciocínio, a maneira de pensar sobre a vida, tanto nossa como indivíduos, mas também dos atuais governantes do planeta, onde infelizmente só pensam em poder, controle e manipulação. Estes governantes estão na ignorância de quem são por essência, esquecendo que o todo é o mais importante e não a individualidade. Eles esquecem que existem leis do Criador que estão acima deles, e que um dia terão que prestar contas sobre todas as causas que criaram, nesta existência ou em outras. O físico John Heller disse em uma frase: quanto maior a ignorância, maior o dogmatismo. As pessoas que vivem em dogmas são pessoas que têm grandes dificuldades de aceitar o novo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor, mas lembre-se, fica difícil passar em poucos minutos todas as informações sobre a física quântica. É preciso estudar, buscar este conhecimento. Novamente peço, não acredite em mim, não acredite em nada, mesmo que pareça uma fonte confiável. Busque você próprio as informações. Não deixe que terceiros influenciem sua vida, pois foi isso que eu e todos nós fizemos até os dias de hoje. Pare de ser um repetidor, busque a sua verdade. O grande objetivo, não só deste vídeo, mas desta playlist, é despertar você para a sua essência, instigar você para que busque o conhecimento, encontrando as informações necessárias e, a partir daí, tire suas próprias conclusões. Vou ajudar você a fazer suas pesquisas na física quântica. Além dos 2 documentários que já mencionei, vou indicar 3 livros. Primeiro livro, Universo Autoconsciente, o autor Amit Goswami, é físico e palestrante. O segundo livro, Matriz Divina, é best-seller, autor Greg Braden, cientista reconhecido internacionalmente como um pioneiro na ciência que liga a sabedoria antiga e o mundo real. Terceiro livro, Você é o Universo, é um best-seller também, autor médico indiano chamado Deepak Chopra e Menos Kafato, cientista famoso físico PhD. Esses livros que mencionei têm uma coisa em comum, todos os autores vêm do mundo acadêmico, são cientistas físicos que buscam ligar a ciência à espiritualidade. Portanto, não estamos falando de esoterismo, e sim de ciência. Vou terminando este vídeo com a frase do Buda, no qual peço que reflita. Você deveria testar qualquer coisa que as pessoas dizem através de sua própria experiência antes de aceitar ou rejeitar algo. A frase deste avatar corrobora com o que venho dizendo a você. Busque a sua verdade e não deixe que os outros façam isso por você. Não tem outra forma de fazer isso. Somente experienciando, buscando todas as possibilidades. Todas as informações estão à disposição para você, basta buscar. Terminou mais um vídeo desta playlist. Vou pedir que, se gostou do conteúdo, se ressoou com teu coração, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva, clique no sininho para que seja notificado dos próximos vídeos do canal, além de dar um like, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Até o próximo vídeo, no qual falarei das leis que governam essa realidade, que será postado na próxima semana, na terça, por 20 horas. Grato por assistir este vídeo, esteja na paz e na luz. Namastê.